Bom dia, amados. Graça, misericórdia e paz. A palavra de Deus, ela nos mostra claramente que os caminhos do nosso Senhor são sempre mais altos do que os nossos. E ao depararmos-nos com as demandas do Senhor Jesus, todos nós precisamos bater no peito e dizer: misericórdia, Senhor. Converta os meus caminhos, porque eu não sou aquilo que deveria ser. A nossa bem-aventurança de hoje é daquelas que deixa qualquer rosto corado de vergonha e que, infelizmente, quase nunca é ensinado ao nosso coração. Hoje, eu peço licença a todos os que me ouvem, para antes de dizer que esse é um quesito onde a igreja, quase que de modo geral, se perdeu, salvo alguns santos que ainda brigam contra tudo e contra todos para obedecer a palavra, a maioria de nós cristãos, há muito que nos perdemos nesse maravilhoso ensinamento. Então, antes de ler a bem-aventurança de hoje, eu quero fazer uma citação para os amados da última bem-aventurança da Bíblia. Ela também, em algumas traduções, foi mudada, porque muito pouco se fala no meio reformado sobre o assunto galardão. Mas vamos lá, vamos criar coragem e tocar no tema. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim: E eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Note que o tema não é salvação, é galardão, recompensa, pagamento. Sim, esse é o assunto. Então, ele diz no versículo 13, quem é esse que vem sem demora? Ele fala assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E logo em seguida, nós temos uma maravilhosa bem-aventurança, onde a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa cidade é a Nova Jerusalém, a celestial. E aqui você viu que Jesus tem falado sobre aqueles que guardam os seus mandamentos. Sabe, certa vez, Jesus disse assim, ó, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aqueles que amam a Jesus querem aprender a viver de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua palavra. Mesmo isso sendo contra a nossa natureza, contra o nosso ego, contra a nossa vontade, contra os nossos caminhos. Mas bendito seja o Senhor, que Ele não nos deu apenas mandamento, Ele nos deu a cruz. E é pela cruz que nós podemos colocar à morte tudo aquilo que é nosso, para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos conduzir a obedecer pela graça de Deus os mandamentos do Senhor, por amor a Ele mesmo. Então, baseado em tudo isso, meus amados, segurem-se
nas estruturas, porque aqui vai a nossa bem-aventurança de hoje. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versículos 12, 13 e 14. E o Senhor disse isso para alguém que o havia convidado. Olha só. Quando deres um jantar, ou um banquete, ou uma ceia, presta atenção no que está escrito aqui, amados. Não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar, e te seja isso a recompensa. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E assim serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas você será recompensado na ressurreição dos justos. Oh, meus amados, que mandamento terrível! Que mandamento tremendo! Que mandamento maravilhoso! Ó Senhor, muda o nosso coração e nos ensina a amar os teus mandamentos, mesmo quando eles são totalmente contrários à nossa maneira de viver, à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de andar. Porque o desejo do nosso coração é que naquele dia, naquele glorioso dia, nós tenhamos como galardão esse acesso livre à tua cidade santa, esse acesso livre à árvore da vida, esse acesso livre ao reino. Ó Senhor, muda-nos, Senhor, quebra, Senhor, quebra o orgulho nosso, Senhor, por favor, quebra o nosso orgulho hoje, Senhor, para que amanhã todos nós possamos ser honrados na tua presença. Nós te pedimos, envergonhados, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.